Aí, pessoal que está nos acompanhando, mais uma aulinha aí, que é o processo de habilitação. Então, essa matéria, né, a prova do Detran, é uma matéria mais tranquila. É quando começa assim a gente pensar, que é quando o candidato, né, está lá na sua residência, pensando, né, como que que vai gastar para mim, né, o que vai ser para mim, o que vai exigir de mim, não é isso? Tirar uma CNH. Então, essa aula, assim, então, alguns que já estão dentro da sala de legislação, já passou por alguns pré-requisitos. Mas vamos ver no passo a passo, não é isso? Bom, primeiro, para o candidato iniciar um processo de habilitação, ele tem que procurar um órgão público e privado, né, dentro do seu município, onde ele reside e onde ele mora. Para ele habilitar-se, só tem duas habilitações, que é a ACC e a CNH. Ah, mas algumas pessoas falam assim, e a PPD, que é a permissão para dirigir? Bom, gente, a PPD, né, ela tem um tempo. Depois, ela some do sistema, não é isso? Então, o que vai constar, né, as duas habilitações dentro do código, que é a ACC, que ainda falam muita coisa dela ainda, porque ela não está tão assim especificada dentro do código, né? E a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Então, essas dentro do processo que o candidato vai poder requerer essas duas habilitações aí. Bom, para ele requerer essas duas habilitações, não é só no órgão público e privado, né? Então, tem algumas exigências. Aí nós vamos estar falando que são primeiramente, os pré-requisitos, que ele vai ter que atender para ele iniciar um processo de habilitação. Quais são esses pré-requisitos? Primeiro, no Brasil, não é isso? Tem que ser a idade mínima de 18 anos. Bom, não é só ter idade mínima de 18 anos. Saber ler e escrever. Ser alfabetizado. Olha, eu falei saber ler e escrever. Ser alfabetizado. Certo? Outra exigência. O candidato deve ter um RG, que é identidade. A exigência aqui no Detran de Minas Gerais que não aceita mais a carteira de trabalho. Mas esse RG, pessoal, tem que ser recente, nova, sem estar aberto, sem estar com rasura, né? Ou qualquer rasgado. Então, tem que estar intacto. É assim que eles aceitam o RG. Bom, outra coisa, o CPF, o cadastro de pessoa física. Porque muitos dos dados, né, o Detran levanta pelo CPF do candidato. Então, mais um pré-requisito o candidato deve ser imputável. O que é um candidato imputável? Vamos colocar assim, é o candidato que responde pelos seus atos, que não tenha cometido crime de trânsito, certo? Porque tem gente que fala assim, o de menor. O de menor já está dentro da lei, que já fala lá no primeiro pré-requisito que eu falei, que é a idade mínima de 18 anos. Não é isso? Então, no Brasil começa com 18 anos, mas tem maior que já cometeu crime de trânsito. Então, ele já responde dentro da sociedade. Então, por isso, a gente não pode falar o de menor, certo? Se cair na prova para vocês. Que o menor já está no pré-requisito, que a idade para começar é 18. Certo? Bom, além desses pré-requisitos, né, o processo dele vai ficar ativado, vai ficar ativado ao órgão executivo. Que órgão executivo que é esse? O Detran. Então, ele vai ficar ativado ao órgão executivo pelo prazo de 12 meses ou 1 ano, a partir do cadastro, gente, a partir do cadastro. Tem pessoal aí que acha que tem validade quando ele
passou na legislação que está na direção e venceu. Ah, não, mas não tem nem 6 meses que eu saí da legislação, porque levou 6 meses para sair da legislação. Então, vai retroagir aquele primeiro dia que ele pegou, né, o cadastro dele na base nacional, que a gente fala de boletim resumo, e foi para a clínica fazer o exame médico. Então, volta, né, retroage lá no cadastro. Então, tem validade, né, vai ficar ativado ao órgão executivo, né, por 1 ou, se cair em meses, ou 12 meses. Se cair em dias, é 360 dias. Certo? Bom, aí, dentro dessa validade, né, que vai ficar ativado, ele tem direito, certo, de requerer quais são as categorias da sua CNH. Bom, as categorias da CNH que o candidato pode requerer dentro do processo de habilitação vão dar a resposta certinha, né, do jeito que o Detran gosta. ACC, vírgula, AB junto ou A e B. Tá vendo? As categorias que o candidato pode iniciar o processo de habilitação, ACC, vírgula, AB junto ou A e B. Ou pode ser assim, ACC, vírgula, né? A e B ou AB, certo? Ou se não, ACC, vírgula, AB ou A e B, tá? Porque a B, ela está no mesmo processo. Mas quando o candidato é aprovado em uma, no estado de Minas Gerais, certo? Ele vai ter que adicionar a outra. Adicionando, vai voltar à clínica para fazer o exame médico. Senão não tem jeito de estar adicionando a outra categoria. Quem tirou a A, né? Não tem jeito de fazer a B junto. Tem que ser aprovado em uma, para depois adicionar a outra. Quem tirou a A, adiciona a B. Quem tirou a B, adiciona a A. Deu para entender? Então, essas categorias da CNH, que ele pode requerer o processo de habilitação. ACC, vírgula, AB ou AIB. Certo? Bom, aí quando ele foi no Centro de Formação de Condutores, que é um órgão privado, ou no Detran, que quase já não estou mexendo com isso, que é um órgão público, aonde vai constar essas informações deste candidato, quando ele fez o cadastro na base nacional? Aonde que vai constar as informações do candidato? Bom, as informações dele, quando é candidato, vai constar no RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitado, ou Registro Nacional da Carteira de Habilitação. Então, aí vai constar as informações do candidato. Bom, aí, e aonde vai constar, logo depois que ele tirou, né, a habilitação? Onde vai constar os arquivamentos do condutor desde a sua existência? Olha, onde vai constar os arquivamentos do condutor desde a sua existência? Tá? Na BINCO. Olha, só definindo o BINCO, Base de Índice de Nacional de Condutores, não é de candidato. Base de Índice Nacional de Condutores é um banco de dados que vai constar as informações do condutor desde a sua existência. Então, se cair na prova, quem dá origem a BINCO? É o RENACH. Quem vem primeiro? É candidato ou condutor? É lógico que é candidato. Então, no RENACH não consta as informações do candidato? Então, o RENACH dá origem a BINCO, que é a Base de Índice Nacional de Condutores, onde vai constar as informações, os arquivamentos do condutor desde a sua existência. Bom, então, eu já tenho esse pré-requisito, certo? Eu sei que o meu processo é em validade de 1 ano. Mas vamos lá.
Assim, 1 ano. Se eu não conseguir passar a etapa da direção, eu perco tudo? Não. O seu exame médico vale 5 anos. E a biometria do curso teórico e técnico de legislação vale 2 anos. E a prática de direção veicular 2 anos. Então, se deu 1 ano, você tem mais 1 ano. Só que você tem que voltar ao Centro de Formação de Condutores e reiniciar o seu processo. Certo? Bom, não é só atender esses pré-requisitos. Agora nós vamos falar dos requisitos. Só que os outros requisitos ficam para a próxima aula. Um beijão a todos. Siga nós aí no site.